Batista em Francisco Morato tem sua sede ali na rua Aureliano de Guzmão, número 34, e por motivos de pandemia a gente tem mantido o nosso santuário fechado, a não ser para atividades com pouquíssimas pessoas, mas estamos realizando nossos cultos através das mídias sociais. Às terças-feiras nós temos o nosso culto de oração, estudo bíblico. Domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical através do Meet. O culto de oração também, que é realizado nas terças ou às terças-feiras, a partir das 20 horas, também são realizados através da plataforma chamada Meet. E aos domingos, neste horário, às 18h30, nós temos então nosso culto vinculado através do Facebook e também através do YouTube. E nós convidamos, você, sua família, os membros da igreja que têm participado conosco, aqueles que não são membros, também nós convidamos para participar conosco. Aqueles que fazem parte daquele grupo que nós chamamos de família estendida, que não são membros da igreja, mas têm estado conosco de forma constante, assistindo nossos cultos constantemente, o nosso muito obrigado. A igreja, ela tem passado por alguns momentos de alegria, alguns momentos de tristeza. Nós temos alguns irmãos que foram infectados. Nós temos hoje a irmã Wanda, que ela precisa muito das nossas orações, ela está infectada com o Covid. Tivemos alguns irmãos que superaram essa fase, mas nós queremos contar com as orações de todos. Vamos orar um pelos outros, pedindo a Deus que Deus possa nos abençoar e que o mais breve possível a gente possa se livrar desta pandemia, esse período que está rondando aí praticamente as nossas vidas. Temos alguns pedidos de oração e eu gostaria que os irmãos mantivessem esses pedidos, aí em suas agendas, para que nós pudéssemos estar atentos e participar, nos envolvermos com todas as atividades da igreja. Em primeiro lugar, nós temos algumas irmãs, dentre elas nós temos a irmã Elisângela, que está em casa. Ela esteve alguns dias no hospital internada, mas já está em casa, está se recuperando. Vamos orar por ela. Continuar orando pela irmã Josefa, ainda também se recuperando de cirurgia. Orar pela irmã Máxima, que precisa fazer cirurgia. Orar também pela Elisiane, também que está precisando de cirurgia. Orar por outros irmãos e irmãs também que estão passando momentos delicadíssimos em sua saúde. Eu gostaria de destacar a irmã Maria de Lourdes Alves. Vamos continuar orando por ela. Ela está passando um momento muito delicado na sua saúde e, pela questão dos hospitais estar superlotados, ela não tem conseguido o tratamento e a atenção que precisa, no caso dela. Então, eu peço à igreja, peço aos irmãos que anotem suas agendas e orem por elas, viu? Parabéns a todos os aniversariantes. Essa semana foi uma semana também muito abençoada. Tivemos aí uma série de aniversariantes, os quais nós queremos parabenizá-los e agradecer ao bondoso Deus pela vida deles, pela vida dos seus parentes. Foram bênçãos até agora, continuam sendo bênçãos, e nós desejamos que estas vidas, além de serem abençoadas, abençoe também aqueles que estão muito próximas delas. Então, parabéns a todos os nossos aniversariantes. Que Deus proporcione mais um ano de vida, com muita alegria, com muita luta, muitas lutas, mas também com muitas vitórias. Então, que Deus abençoe. Nós vamos ouvir uma música, mais uma música, e logo em seguida a gente retoma para dar continuidade ao nosso eu quero te agradecer.
por teu cuidado e por tua provisão. Em ti me alegrarei, em ti confiarei, do teu maravilhoso amor tudo esperarei. Nas lutas desta vida, o Senhor me ajudou. Nas perdas e derrotas, o Senhor me confortou. E em teus braços pude descansar, porque não há lugar melhor para estar. Em ti me alegrarei,
pedido muito especial e eu vou fazer esse pedido em função daquilo que nós temos vivido. Nós temos na igreja um grupo de irmãos que, por motivos adversos, estão desempregados, estão passando por momentos extremamente delicados em suas vidas materiais. E esses irmãos estão precisando muito da nossa participação, da nossa ajuda, do nosso amor. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que nós temos que socorrer, principalmente os domésticos da fé. Chegou o momento. Aí nós temos alguns dias que antecedem o Natal, e eu imagino que a maioria dos irmãos membros da igreja já fizeram sua compra natalina. Parabéns por isso. Mas aqueles que não fizeram, evidentemente que vão fazer. Mas qual é o nosso pedido? O pedido que nós fazemos para a igreja, para cada membro de igreja, é que cooperem na entrega das primícias para que nós possamos, para que a igreja possa oferecer a cesta básica necessária para aqueles irmãos, aquelas famílias que estão passando por dificuldades. O número de cestas tem aumentado de forma extraordinária. Mas a igreja tem atendido esses pedidos, tem atendido essas necessidades. Mas agora nós estamos, essa semana, as irmãs responsáveis me mandaram um relatório e eu pude constatar que nós estamos com pouquíssimos alimentos. Nós precisamos, durante a semana que nós estamos entrando, nos preparar para atender os irmãos que por certo, vão precisar de cesta básica. Então, nós estamos pedindo, irmãos, o que Deus colocou nas suas mesas, aquilo que Deus colocou na sua mesa, não foi fruto do seu trabalho. Isso é bênção de Deus. O pão não é seu, o pão não é meu, o pão é nosso. Vamos dividir um pouco. Aqueles que têm participado, parabéns. Deus continue a abençoá-los. Vocês têm sido bênçãos na nossa vida, na vida da igreja. Parabéns, que Deus continue a abençoá-los de forma muito especial. Mas, ao mesmo tempo, nós agora queremos falar com aqueles que, de uma forma ou de outra, não têm participado. Não sabemos quais são os motivos, mas o que nós sabemos é que Deus tem abençoado as suas vidas. Deus tem dado o pão nosso. Deus tem lhe oferecido tudo que é necessário para a sua subsistência. Mas, ao mesmo tempo que tem te oferecido, nós também gostaríamos que você também oferecesse um pouquinho daquilo, do tanto que Deus lhe deu para outros. Vamos abençoar outras famílias, vamos ser bênçãos na vida de outras pessoas. E aí, por isso eu estou solicitando. Nós estamos precisando urgentemente de alimentos. E todos aqueles membros da igreja estão sendo convocados durante essa semana, entregue 1 quilo de alimento lá na igreja, lá no santuário, para que nós possamos, para que a igreja possa atender aqueles que neste Natal estão passando por dificuldade. Além deles, também nós temos um grupo muito grande de pessoas que são amigas, pessoas que estão muito próximas de nós, pessoas que têm participado conosco, que também estão em situações difíceis. Falta alguma coisa, falta o emprego, faltam as condições necessárias para o trabalho, e por isso estão passando por essa dificuldade. Hoje são eles, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser qualquer um de nós. Então, eu gostaria de contar. Os irmãos, entregue 1 quilo de alimento para que nós possamos fazer as cestas e não deixarmos nenhuma família padecendo. É o Natal de solidariedade. É o Natal também amor. Eu sei que muitas das vezes os irmãos gostam e normalmente colocam lá no Facebook aqueles banquetes, né?
com muitas coisas, com muita comida. Eu imagino que 1 quilo de arroz, ou 1 quilo de feijão, ou 1 quilo de um outro alimento, não vai lhe fazer falta nesse banquete, normalmente, que tem sido colocado na mesa dos irmãos, que os irmãos têm colocado aí para que todos vejam. Então, parabéns, mas vamos cooperar, vamos ajudar, vamos participar, vamos estar envolvidos, viu? Que Deus abençoe a sua vida, e nós contamos com os irmãos, e não queremos que nenhum membro de igreja que está passando por um momento de dificuldades venha a padecer por falta de alimento. Tenha necessidade do necessário. Participe, envolva-se. Não deixe que a avareza tome conta do seu espírito. Não permita que você veja o irmão passando momentos difíceis e você se alegrando. Você tem que se alegrar, mas também você tem que ter a consciência que quando você senta para almoçar, quando você faz a sua refeição, você passa os seus olhares mentais nos membros da igreja e você não contempla ninguém com necessidade, ninguém com falta de pão nosso de cada dia. Então, meu irmão, minha irmã, vamos nos sensibilizar. Aqueles que nunca participaram, eis a oportunidade. Aqueles que nunca deram nada, eis a oportunidade. Será que você não tem nada para oferecer? Será que você é tão pobre que não possa oferecer alguma coisa? Eu creio que não. Viu? Então, tire um pouco, só um pouco, e ofereça para outros que estão passando, que estão padecendo do pão nosso de cada dia. Eu tenho certeza que a sua vida será uma bênção, porque você foi abençoado e agora você precisa abençoar. Viu? Então, aguardamos a sua participação. Vamos ouvir mais uma música e logo em seguida a gente retoma para a meditação na palavra do nosso Deus. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Estamos pensando numa série de mensagens sobre o nascimento de Jesus Cristo, sobre Natal. No domingo passado, nós vimos um texto, comentamos um texto, abordamos o texto, que falava exatamente, né, da intervenção de Deus na história humana. Porque o nascimento de Jesus Cristo, ele nada mais é do que a intervenção de Deus na história da humanidade. Porque nós temos um Deus que está acima da história, mas ao mesmo tempo um Deus que está inserido na história. Um Deus que deixa os céus e sempre tabernaculou conosco. Mas na maior parte do período da manifestação de Deus para com o seu povo de Israel, uma manifestação imanente. E Deus se utilizou através de vários símbolos, vários objetos, para se fazer entender ao povo. Depois a Bíblia diz que ele falou de várias maneiras, inclusive através dos profetas.
E finalmente ele desce a história, ele é inserido na história, ele se auto-insere na história. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 em diante, o apóstolo Paulo, ele fala que Jesus Cristo, ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse Deus que deixa os céus, vem aqui na terra, ele vem em busca do homem, em busca da criatura que havia cedido às tentações, havia caído e tornou-se este ser humano, essa criatura, tornou-se instrumento de Satanás para a realização de tudo aquilo que é maligno, tornando a vida humana quase que impossível de vivê-la neste mundo, neste planeta Terra. Então Deus vem, Deus intervém através de Jesus Cristo e veio exatamente em busca daquilo ou daqueles que haviam se perdido, quer dizer, todos. Porque Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o homem se perdeu, o homem passou a viver em trevas, passou a viver em pecado, passou a viver sobre a influência de Satanás, como diz a palavra de Deus, ficou sujeito, como diz o apóstolo Paulo, ficou sujeito a Satanás, e as realizações humanas nós estamos aí contemplando, nós estamos vendo, nós estamos vivenciando, estamos sentindo as realizações humanas sobre a influência de Satanás. O que isso tem causado em relação ao próprio homem para com o homem, do homem para com a natureza, e assim por diante, foi o que nós tivemos a oportunidade de explanar no domingo passado, na última mensagem. Mas nesta ocasião, nesta noite, nós temos o texto que nós estaremos meditando, é o texto lá do capítulo 9 do profeta Isaías. Isaías, há muitos e muitos anos, há mais de 400 anos, antes de Jesus nascer, Isaías já falava sobre Jesus. Isaías é um dos profetas que mais fala sobre Jesus. Em alguns capítulos ele traça um quadro perfeito do que seria Jesus. A sua missão, os sofrimentos pelos quais ele passaria. E finalmente, o seu soerguimento da morte, a sua ressurreição, e finalmente o seu reino, a sua vitória eterna. Então o profeta Isaías, ele é um profeta messiânico, é um profeta que fala muito sobre Jesus. E é nesse profeta que nós vamos meditar agora, que nós vamos examinar. Lá no capítulo de número 9 do profeta Isaías, o profeta Isaías, a partir do versículo de número 6, o profeta Isaías, ele vai falar exatamente sobre Jesus Cristo. Ele vai fazer uma explanação, ele vai fazer uma abordagem do que venha a ser o ministério de Jesus. Esse presente que Deus deu ao homem. Olha o que diz o capítulo 9, a partir do versículo de número 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra, na sombra da morte. E aí no versículo de número 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Pai, nós queremos, nesta hora, Deus, colocar em tuas mãos, ó Deus, a tua palavra, Deus, que foi lida, ó Deus, aos nossos corações. Interprete, ó Deus, nos nossos ouvidos espirituais. Fale, ó Deus, às nossas mentes, mas também, Deus, fale aos nossos corações. Ó Deus bendito, que essa palavra, Deus, que foi lida,
ela possa, ó Deus, produzir frutos, ó Deus, em nossas vidas. E que ela, ó Deus, seja uma bênção, ó Deus, para nossas vidas, para aqueles que estão nos ouvindo. E que, além de tudo, se houver alguém que ainda não abriu seu coração para Jesus, não recebeu esse presente de Deus, receba nesta noite, Deus, através da tua palavra. Em nome dele, em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. Um Deus que vem a este mundo, um Deus que intervém na história da humanidade, um Deus que desce até onde nós estamos, um Deus que conversa conosco, que torna-se nosso companheiro na nossa vida, no nosso dia a dia, um Deus que se humaniza, um Deus que sente como nós sentimos, um Deus que passa pelas experiências que nós passamos. Esse Deus é Jesus Cristo. E o profeta Isaías, agora ele vai falar, através do texto que nós acabamos de ler, sobre algumas manifestações da bondade de Deus para com a vida do ser humano. Lembre-se de que o ser humano está caído. Lembre-se que o ser humano está vivendo sob a influência de Satanás. Lembre-se que domingo passado, na última mensagem, nós tratamos exatamente disso. De que este homem foi amaldiçoado pela decisão que tomou. A humanidade foi amaldiçoada pela decisão que tomou. A serpente também recebeu as consequências da sua decisão, das suas tentações, do engano. E as consequências que ela recebeu, a maldição que ela recebeu, é que ela, a serpente, o diabo, o antigo dragão, eles estaria se alimentando. O alimento dele seria exatamente aquilo que nós produzimos. As intrigas produzidas através dos relacionamentos humanos, os sentimentos que pairam no coração do ser humano, sentimento de tudo quanto é natureza, a crueldade, tudo isso que nós produzimos serve de alimento de Satanás. Ele se alimenta exatamente disto. Satanás se alimenta daquilo que nós produzimos. E quando ele se alimenta daquilo que nós produzimos, ele retorna isso que nós produzimos e joga isso contra nós mesmos. É por isso que Deus fala em maldição. Não é que Deus vai amaldiçoar, mas o próprio ser humano, Deus olhando para o ser humano, e Deus viu que a existência humana, a partir da separação dele, a partir do afastamento dele, a existência humana seria marcada por relacionamentos malditos, relacionamentos complicados, relacionamentos complexos, relacionamentos cruéis, relacionamentos sofríveis, relacionamentos que trariam sofrimento para aqueles que vivem um próximo do outro. E, em consequência, também, a própria natureza, como ela foi agredida, essa natureza também, ela responde da mesma forma. Ela não traz simplesmente bênção, mas essa natureza que ela foi também ofendida pelo pecado do homem, essa natureza, ela traz para nós também maldições. Maldições de que sentido? A natureza se revolta. É o que nós temos visto. Não seria, porventura, a pandemia que nós estamos experimentando também parte da revolta da própria natureza? Nós agredimos a natureza e a natureza está retornando para nós as agressões que nós praticamos contra ela.
E como é que tem se tornado a vida humana? Como é que tem se tornado a nossa vida nesse clima nesse clima de conflitos, de crueldade, nesse clima de desacordo, de produção em todas as dimensões, até mesmo a produção cultural tornou-se algo, na sua maior parte, na sua maior quantidade, algo extremamente agressivo e maléfico ao próprio ser humano, que tem retornado para o ser humano como algo que tem lhe prejudicado a sua própria existência. O homem, nós estamos vivendo e vivemos, o ser humano vive num mundo de desencontro, salve-se quem puder, marcado pelo pecado, marcado por tudo aquilo que é de ruim. E é neste ambiente que o profeta Isaías, ele chama esse ambiente, lá no capítulo número 2, capítulo número 9, no versículo número 2, o profeta Isaías, ele chama esse ambiente de extremas trevas, densas trevas. O profeta Isaías está falando de trevas espirituais, o profeta Isaías está falando de trevas em outras dimensões. É um ambiente extremamente desesperador, é um ambiente marcado pela agressividade, marcado pelo pecado, marcado pela lei do mais forte. Essa crueldade do ser humano torna o mundo um local de muitas e densas trevas. É por isso que o profeta Isaías diz, aquele que habitava na sombra da morte, ainda no versículo número 2, além de ele usar o termo trevas, densas trevas, e agora também ele continua no versículo 2, ele fala que o ser humano também ele está habitando em sombra da morte, ele está habitando em local que produz morte. Quando nós examinamos a palavra do nosso Deus, principalmente a palavra de Jesus Cristo, Jesus falando sobre os atributos satânicos, Jesus disse que o diabo veio a este mundo com 3 propósitos. Ele disse matar, roubar e a destruir. Esse ambiente que nós vivemos, esse ambiente de pecado, é um ambiente gerador de morte. Nós vivemos à sombra da morte. E quando nós falamos de morte, nós temos que levar em consideração as várias dimensões da morte. Nós temos 3 tipos de mortes na Bíblia. Nós temos a morte espiritual, isto é, o ser humano ele está vivo, mas espiritualmente ele está morto. Se ele não tem Jesus, se Jesus não está dentro do coração dele, se ele não mantém um relacionamento com Jesus, ele está morto, embora esteja vivo. Jesus diz, deixai os mortos sepultar os seus mortos. Então, mortos espiritualmente. Essa morte causada pelo pecado, essa separação. O pecado, ele nos separa de Deus. O profeta diz, os vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus. Quer dizer, a cada dia que o ser humano vive sem Deus, ele vai gradativamente se afastando de Deus. Então, ele está morto espiritualmente. Ele não ouve a Deus, ele não entende a Deus. Mesmo Deus falando, mesmo Deus querendo falar com ele, as dificuldades são enormes, porque o pecado cegou-lhes o entendimento, o pecado cegou-lhes a possibilidade de ver Deus, de ouvir Deus. O Satanás colocou outras coisas que impedem uma aproximação humana de Deus. E mesmo Deus se aproximando do homem, o homem vai se afastando de Deus e Deus vai se aproximando do homem. Essa possibilidade de comunicação entre Deus e o homem se torna praticamente zero. Porque o coração do ser humano, os nossos corações, passaram a ser ocupados por outros desejos e outros objetos. Há outras coisas que ocupam o coração do ser humano. Então, esse ser humano, ele vive num mundo em que o profeta Isaías diz que ele vive num mundo da sombra da morte.
Então, morte espiritual, o ser humano afastado de Deus por causa do pecado. O segundo tipo de morte, que é a morte que a Bíblia fala, é a morte física. A nossa vida tem um ciclo. Nós vamos viver tantos dias, tantos anos e partiremos desta, deixaremos de existir, o nosso corpo vai para a sepultura. A morte física, essa morte nós não estamos preparados para ela. E nenhum de nós queremos morrer. A verdade é essa, nós lutamos. O ser humano luta tentando compreender e tentando descobrir a forma da vida eterna aqui na Terra. Por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. A morte é a consequência do pecado de Adão e Eva, que passou para todos nós. E o terceiro tipo de morte, o último tipo de morte que tem na Bíblia, que a Bíblia fala, é morte eterna. Isso é, fechou os olhos, fechou esse ciclo de vida, acabou os seus 30, 40, 50, 70, 80 anos, você fechou os olhos aqui, você vai para a eternidade. E na eternidade, se você aceitou a Jesus, a Bíblia diz que você está salvo, você vai estar na presença dele. Agora, se você não aceitou Jesus, você estará morto eternamente, definitivamente. E Jesus falou sobre isso em várias ocasiões, em vários textos, em várias passagens, ilustrando isso de uma forma magnífica para que aqueles que leem a palavra de Deus entendam. Então, veja bem, o pecado causou a morte também, a morte eterna. E a morte eterna é o pior tipo de morte que pode acontecer. Porque Jesus disse que aqueles que morrerem eternamente, Jesus disse que vão para um lugar e ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus disse que ele não quer que o ser humano vá para lá, mas a escolha final é individual, é particular, é do ser humano. Então, este mundo, o profeta Isaías diz que esse mundo vive em trevas constantes, e o profeta Isaías também diz que nós habitamos na sombra da morte. O ser humano vive na sombra da morte, porque a vida que nós vivemos é uma vida extremamente perigosa. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos. Estamos vivos. Mas quem garante que estaremos vivos nos próximos 10, 15, 20 minutos? Não sabemos. A vida humana é muito frágil. Nós não estamos seguros em nada. Mesmo que a gente possa imaginar, mas a nossa vida é uma vida extremamente insegura. E ainda o profeta Isaías, ele vai mostrar o quê? Que nesse clima, nessa situação, vivendo num mundo onde nós vivemos de densas trevas espirituais, que cegam os olhos dos seres humanos para que não vejam a Deus, para que não conheçam a Deus. E essas trevas tornam a vida do ser humano vidas extremamente complexas, difíceis, e vidas angustiantes, e vidas sem sentidos. Mas, ao mesmo tempo, também, o profeta Isaías, ele fala que nós vivemos na sombra da morte. Então, veja bem, então, duas situações nas quais nós estamos inseridos, que todo ser humano está inserido. No mesmo momento, nós vivemos densas trevas, no mundo de densas trevas, como também vivemos no mundo onde nós estamos cercados pela sombra da morte. Olha, essa situação é uma situação que o ser humano não tem nenhuma capacidade de vencê-la, de sair dela. Não há a mínima possibilidade, por mais que o ser humano busque, por mais que os seres humanos se interesse em resolver essas questões, que são questões que estarão acompanhando a existência do ser humano até os últimos momentos da sua vida. Mas esse Deus que estava nos céus e continua nos céus, esteve nos céus, e os céus é o lugar dele,
Esse Deus, ele não ficou simplesmente lá, mas ele resolveu descer aqui. E ele desce aqui, e nesses 3 anos que ele tabernaculou conosco, falando sobre o reino de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio profeta Isaías, lá no capítulo de número 9, agora a partir do versículo de número 6, vamos deter aí no versículo de número 6, o profeta Isaías, ele diz: que Deus é esse que veio aqui? O que esse Deus veio fazer aqui? E aí ele diz lá no versículo de número 6, um menino nos nasceu. E aí o apóstolo Paulo diz: chegando à plenitude dos tempos, isto é, chegando o momento próprio, esse menino, esse Deus se transforma em criança, cresce, e depois ele vai exercer o seu ministério terreno, e o seu ministério contém algumas coisas que ele veio aqui para nos apresentar. O profeta Isaías, é bem verdade que outros profetas e outras versões, outras porções da palavra de Deus falam sobre Jesus e apresentam outros elementos, outros instrumentos que estão presentes na vida de Jesus para nos ajudar, para nos orientar, para cuidar de nós, para nos abençoar, para que nós nos tornemos bênçãos também para aqueles que estão convivendo conosco, que estão muito próximos de nós, para que nós também nos tornemos bênçãos para o mundo. O primeiro grande elemento que nós temos aí, aqui no capítulo de número 9, a partir do versículo 6, é que o profeta Isaías disse que esse Deus, Jesus Cristo, esse menino, ele se tornaria um maravilhoso conselheiro. Jesus veio nos aconselhar. Nos aconselhar de quê? Nos aconselhar da situação que nós estamos vivendo. Trabalhar como conselheiro no coração do ser humano. Porque a vida do ser humano é uma vida marcada de muito sofrimento. Esse Deus que deixa os céus, vem aqui habitar conosco, nasce. Durante 3 anos, tabernaculou conosco, andou com o ser humano. Esse Deus, um dos ministérios muito importantes na vida dele foi o ministério do aconselhamento, de ser conselheiro do ser humano. Conselheiro maravilhoso, diz o profeta Isaías. E ao mesmo tempo dele se apresentar também como conselheiro, ele também se apresenta, um outro aspecto do seu ministério, é o ministério de Deus forte. E em várias ocasiões ele demonstrou isso, que ele tem domínio sobre todas as coisas, que ele domina tudo. Nas suas demandas com Satanás, Jesus demonstrou isso, através da preocupação dele para conosco. Jesus se preocupou profundamente com o ser humano, se preocupou com a fragilidade do ser humano. E Jesus disse que aquele que o aceitasse, Jesus disse que nenhuma entidade satânica poderia arrebatá-los das mãos de Jesus, porque eles estavam seguros. Jesus se coloca como um Deus forte. Quando Satanás foi tentar Pedro, ele foi pedir a Jesus, diz a palavra de Deus. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, Satanás me procurou. E Satanás está desejoso de cirandá-lo. Satanás está desejoso de tentá-lo. Eu permiti que ele fizesse isso, que ele te tentasse. Mas eu não permiti que ele o tragasse.
Porque você, meu Pedro, estava seguro nas mãos de Jesus, mesmo diante daquela tempestade que cairia sobre a vida de Pedro. Jesus estava ali, Jesus cuidou dele. Jesus cuidou daqueles apóstolos, com exceção de Judas, que não quis. Já tinha o coração marcado pela maldade, estilo de vida marcado pela maldade. Mas todos os demais apóstolos, Jesus abraçou. Há uma passagem interessante de Jesus, quando Jesus olha para Jerusalém, e Jesus se compara à galinha que estava cuidando dos pintinhos, da mãe que estava preocupada com os filhos, Jesus se preocupando com a população de Jerusalém, Jesus se preocupando com o povo de Jerusalém, Jesus se preocupando com o ser humano. Ele vai em busca desse ser humano, ele se torna conselheiro desse ser humano. Então, o profeta Isaías, ele diz que o ministério de Jesus seria o ministério de um maravilhoso conselheiro, também seria um ministério de um Deus forte, um ministério de Pai eterno, um Deus que veio salvar e veio salvar eternamente, um Deus que veio salvar e permanecer eternamente com o ser humano. Um Deus que entra no coração do ser humano e vai com esse ser humano, caminha com ele para a eternidade, para vivê-lo com ele para sempre. Esse é um Deus eterno, um Pai eterno, que cuida do ser humano. Que não obstante a sua rebeldia, não obstante os seus pecados, cuida deste ser humano, quando esse ser humano deseja, quando esse ser humano quer, quando esse ser humano sente a necessidade de ser cuidado. O profeta Isaías também chama Jesus Cristo de príncipe da paz. Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Esse Deus que veio ao mundo, esse Deus que habitou entre nós, é um Deus profundamente preocupado com os nossos corações. E Ele muito desejou, e Ele muito tem desejado colocar a paz no coração de cada ser humano. Lembre-se que lá no versículo de número 2, o profeta Isaías, ele traça um quadro do mundo, um quadro extremamente ruim. Ele diz que o mundo que nós vivemos é um mundo marcado por densas trevas. E ao mesmo tempo é um mundo em que nós vivemos no vale da sombra da morte. O Salmo 23 fala sobre isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse é um Deus que se preocupa com o ser humano. Mas ao mesmo tempo, esse Deus que se preocupa com o ser humano, esse Deus, ele deseja entrar no coração do ser humano para que esse ser humano possa ter paz nesse mundo marcado por tantas dificuldades, por tantos conflitos, por tanta crueldade, por tanta maldade, por tanto desencontro. Um mundo marcado por guerras, um mundo marcado por conflitos, conflitos nas suas mais variadas formas. Conflitos marcados nas mais variadas cadeias, conflitos marcados nas mais variadas dimensões da existência do ser humano. É esse Jesus que veio ao mundo, é esse Jesus que nasce, é esse Jesus que nós estamos celebrando o Natal, é esse Deus. O Natal significa exatamente isso. Deus deixando os céus e vindo aqui à terra. E se dando como presente ao ser humano. O Natal é um momento de reflexão. Momento de pararmos para pensarmos. Momento de gratidão em nossos corações. Porque um Deus que habita a eternidade, deixa a eternidade, nasce e vem a este mundo, nasce como um ser humano, como qualquer ser humano,
habita entre nós e nos oferece salvação. O Natal é a lembrança de um Deus que intervém na história, é um Deus que desce na história, é um Deus que se inclui na história, é um Deus que passa a viver no nosso meio, é um Deus que está entre nós. Portanto, que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe o seu coração. E que o Natal seja uma bênção para a sua vida, para você e para a sua família. Mas abra o seu coração para Jesus. Aceite esse presente que Deus está lhe dando. Aceite o mais rápido possível. Não perca essa oportunidade. Que Deus te abençoe. Nós vamos ouvir uma música, logo em seguida a gente retoma para orarmos ao nosso Deus.
Pai bendito, estamos chegando, Pai, ao final de mais um culto. Até aqui o Senhor nos abençoou, Deus, e continuará nos abençoando. Pai, nós te pedimos, ó Deus, agora, que o Senhor nos dê, ó Deus, uma semana na tua presença. Apesar das lutas, das batalhas, das dificuldades, dos embates, o Senhor está conosco. O Senhor nos abençoa. E o Senhor nos abençoará. Agora, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do teu Santo e bendito Espírito, conosco seja, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu